Nós vamos dar uma recapitulada, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, e eu vou rever algumas coisas. Nós paramos no capítulo 9. Se você esqueceu de alguma coisa, você pode ver isso em vídeos que está lá no canal do Davi. Essas viagens, todas elas detalhadas. Mas eu dei uma lida em tudo aquilo que nós vimos, eu li de 1 a 10, eu falei, poxa, ficou tanta coisa interessante que eu gostaria de dar uma repassada só para a gente firmar isso. E agora são 9 horas. Vamos tentar dar uma revisada naquilo que a gente viu, de 1 a 9 pelo menos. Se tivermos tempo, vamos seguir para o 10, senão a gente fica só com a revisão, que já é de bom tamanho, bastante coisa, amém? Romanos capítulo 1, o tema que ficou em evidência, eu vou dar uma pincelada então nesses capítulos todos, fala da justificação pela fé. Olha o que ele fala no versículo 7, ele escreve a carta a todos de Roma que são chamados para serem santos. No versículo 7 está escrito isso. Todos nós somos chamados para ser santos. Ser santo é mais do que uma imagem numa igreja católica. Nós todos somos chamados para sermos santos. Não que a gente vá esculpir uma imagem sua e minha, mas nós somos chamados para a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Lá no versículo, mais para frente no 16, ele fala: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação, para todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Muitas pessoas ficam questionando em situações de justiça, o que é justo, vamos procurar aquilo que é justo, né? Vamos ver o que a justiça fala para mim em relação a isso ou aquilo, e a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Então, se você está com uma causa na justiça, tenha fé que Deus vai te responder no tempo dele, da forma dele, que eu não sei qual é, para cada situação é uma situação, mas é de acordo com a justiça dele, amém? O justo viverá pela fé. No capítulo 2, ele começa a falar sobre, aliás, o Romanos fala bastante sobre a graça, né? Sobre os judeus, sobre os romanos, os gentios, para quem que é o Evangelho, para quem que foi encaminhada a mensagem da salvação. E Paulo dá uma ajuntada em gentios e judeus, ninguém explica Deus, né? Tem uma música que fala, gentil ou judeu, ninguém explica Deus, Deus é para todos, não tem explicação para Deus, Ele te atende na tua necessidade, atende a um judeu, independente da religiosidade que você esteja envolvido. Por exemplo, em Portugal, a ceia do Senhor é servida com vinho, né? Eu tomava vinho lá em Portugal, mas aqui para algumas pessoas pode ser um escândalo o beber vinho, mas Deus está agindo em Portugal numa ceia com pessoas tomando vinho. São situações, características, culturas diferentes, mas Deus está agindo. Para um índio, talvez Deus seja o sol, mas quem sabe não é Deus se revelando através do sol para aquele índio. Eu sou a luz do mundo. E quem sou eu para falar para o índio vestir um terno e gravata e vir no domingo de manhã aqui na igreja? Se ele está se conhecendo ou conhecendo a Deus da maneira dele, né? Deus tem um propósito para tudo. E Paulo ele entra nessa linha, olha, não é com a circuncisão que é característica de quem é filho de Deus ou quem não é, nós falamos sobre isso. No capítulo 2, sobre o julgamento, já que a gente entra na questão religiosa de julgar aquilo que um faz e o outro não faz, diz no versículo 6, Deus retribuirá, 2:6, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Paulo faz essa citação encontrada em Salmo 62:12, não precisa abrir, e em Provérbios 24:12, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Aí volta em Mateus, né? Se você está preocupado em tirar o cisco no olho do teu irmão,
Cuida da trave que está no teu. Deus vai retribuir cada um pelo seu procedimento. No 24 ele fala, eu peguei alguns versículos que eu achei importante a gente relembrar. No 2:24 diz: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Pessoas não estão acreditando, estão blasfemando o nome de Deus porque eles veem o mau testemunho que há em vocês. Quem? Deus? Do Davi? Mas o Davi fez aquilo outro. Ele é crente? Esse Deus aí não é de nada. É isso que acontecia. E misericórdia para as nossas vidas. Usei o exemplo aleatório, não estou acusando de nada. Mas Deus que olhe para cada um de nós, vê se há em nós algum caminho mau e que nos guie. Misericórdia a Deus pela minha vida. Deus, tenha misericórdia da minha vida. Essa oração você deve fazer pela sua vida. Deus, tenha misericórdia da minha vida. Diga isso no seu coração agora. Deus, tenha misericórdia da minha vida. No 29, não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém de homens. Naquela discussão nós falamos sobre a circuncisão, um ato religioso que estereotipava aquilo que era alguém que seguia a Deus. É circuncidado? Você serve a Deus, você é puro. Circuncisão simbolizava uma purificação. Não é circuncidado? Você não é puro, pecador, só por causa da fachada da coisa e não pelo coração. Então, circuncisão tem que estar aqui, a purificação tem que estar aqui dentro. Amém? No capítulo 3, ainda sobre o julgamento, sobre a justiça, sobre religiosidade, olha só o que fala no versículo 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com as suas línguas engana. Veneno de serpente está em seus lábios. Mais uma chicotada nos romanos, nos gentios e no pessoal da Moca aqui também. Mais uma. Não há nenhum justo sequer. Não ponha a sua cara de santo aqui, porque nós sabemos, eu sei de mim, que eu não sou santo. E se você é de carne e osso como eu imagino que você também não seja. Porém, estamos buscando isso, a santificação, amém? Amém? Amém. Não, buscando santificação, não, deixa eu quieto aqui no meio da minha bagunça mesmo. Misericórdia, estamos buscando essa santificação, amém? Aí começa a introdução da graça, né? No capítulo 4, no versículo 7 e 8, citação de Paulo, falando sobre uma citação de Salmos. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujo pecados são apagados. Feliz aquele que tem o seu pecado perdoado. Amém? Nós somos felizes porque Deus tem nos perdoado. Glória a Deus. A razão de não sermos consumidos. No seguinte, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Capítulo 5, entra pela justificação pela fé, o assunto do capítulo. Lembrando que era uma carta, né? Não estava dividido em capítulos. Capítulo 5 de Romanos, no versículo 1 e 2, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
Amém? Pela graça sois salvos. Não vem de vós, é dom de Deus. Somos salvos pela graça e nem isso vem de nós. Nós não somos merecedores, lembrando que a graça é um favor imerecido. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Eu acho que isso está em Efésios, se não me engano. Pela graça sois salvos, não vem de vós, mas é dom de Deus. No capítulo... A lei foi introduzida para que a Ok, no capítulo 6, aquela campanha que nós lançamos na época aqui, mate o velho homem, né? Mate o velhinho. Lembra do Jason que eu falei? Né? O Jason que toda sexta-feira 13 aparece lá, o cara não morreu, mas tinha morrido no filme anterior, está vivo de novo. Nosso velho homem está ressuscitando todo dia. E a gente tem que dar um pipoco na testa dele toda hora, né? Essa linguagem pro como que é, pastor? É o Gabriel? Não, o percussionista, esqueci o nome dele, me deu... Rogério, dá um pipoco na, né? A linguagem. Versículo 6 do capítulo 6: Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Versículo 14: Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Versículo 16: Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daqueles a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Make your choice, faça suas escolhas, quem você quer servir, né? Servir ao pecado que vai te levar à morte, ou a obediência que leva à justiça? E um clássico no 6, 22 e 23, o versículo bastante conhecido: Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, aquilo que nós falamos no início. E o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. 7, continua a matança do Jason, né? Sei que nada, olha, se tem algumas coisas que eu me identifico com Paulo, é essa. E nas outras eu estou tentando buscar esse nível de serviço a Deus, mas nisso eu me identifico. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tem 7:18, perdão. Capítulo 7, 18. Estamos dando só uma pincelada naquilo que nós já vimos. 7:18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, este continuo fazendo. Misericórdia, né? 7:24. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Irmãos, enquanto estivermos aqui, essa batalha vai continuar em nós. Quer você vire um papa, um monge no monastério, o pecado vai sempre tentar te derrubar, sempre tentar de uma forma ou de outra, e cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, né? A sua fraqueza, o seu ponto fraco dele é aquele calcanharzinho ali descoberto, é ali que eu vou atirar. O meu ponto fraco pode ser o teu ponto forte, o teu ponto fraco pode ser o meu ponto forte, e o diabo sabe disso, né? Eu converso bastante com a Lê e a gente fala sobre vários assuntos e de ver notícia e começa a conversar algumas coisas, e ela sempre fala assim: isso eu sei
que não é meu ponto fraco. Nesse tipo de erro que cometeram fulano ABC, não é o meu ponto fraco. Como eu também tenho os meus pontos fortes. Eu tenho situações que eu falo assim, como é que um cara conseguiu fazer isso com uma criança? Né? Esse é o teu ponto forte. Mas você tem um ponto fraco. E o cara que fez aquilo com uma criança, olha para você e fala assim, como é que você consegue fazer isso? Como é que você consegue lavar a louça, sujar a louça e não lavar? Porque eu consigo fazer isso. Né? Mas é a sua debilidade, não consigo, eu sujo e deixo ali sujo. Mas em compensação eu não faço isso. E Deus olha para vocês, e para ele, e para ele, e para mim, e fala assim, vocês são iguais. Diante dos meus olhos vocês são iguais. Eu estou colocando extremos, que lavar uma louça e um erro daquele, são coisas bem distintas, né? Mas Deus olha para cada um de nós de igual forma. Por isso a questão de não sermos julgadores, né? E olhar sempre para nós mesmos. No capítulo 8 começa o que eu entendo, uma introdução ao Novo Testamento de fato. Ou como Paulo começa a descrever. E nisso eu vou gastar talvez um pouquinho mais de tempo. Porque eu gostaria de reler uns versículos que eu achei de extrema importância nós relembrarmos. Já que eu tenho dito que o nosso mal é Alzheimer, então a gente vai relembrar algumas coisas. Capítulo 8, versículo 1 a 9. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Olha que versículo incrível. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A única maneira de eu e você estarmos livres desse poder da morte é estando em Cristo Jesus. Estando em Cristo Jesus, eu posso estar aqui, em Cristo Jesus, dentro dessa igreja. Eu posso estar em Cristo lá fora, no meu trabalho, estando em Cristo num ônibus, estando em Cristo nas minhas atitudes, estando em Cristo na minha casa. Como pode acontecer o contrário também. Eu estar aqui e não estar em Cristo. Isso é sério. Eu posso estar aqui e não ter... Senhor, Senhor, eu não conheço você. Mas em teu nome eu... Não conheço você. Misericórdia de novo para nós. O único caminho para a vida é Jesus. E o caminho está aqui. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem quer ser condenado? Opa! Quase. Pegadinha, né? Então, já que é pegadinha, vamos fazer uma pegadinha velha. Já que a gente cantou música velha, né? Essa aqui acho que ninguém vai rodar nessa. Vamos lá. Quando Jesus voltar, quem vai ficar feliz? De novo, quando Jesus voltar, quem vai ficar feliz? Não vou ficar feliz, eu quero subir feliz, né? Não, ficar aqui, eu não vou ficar feliz aqui. Tem que pôr uma vírgula, né? Quando Jesus voltar, quem vai ficar feliz? Quem vai ficar feliz? Ninguém. Aliás, já aconteceu o arrebatamento e nós ficamos, né? Na novela, pelo menos, já aconteceu e todos nós ficamos. Quem está vendo a novela, Apocalipse? Tem algumas coisas interessantes ali, né? Eu estou vendo, já foi o arrebatamento, hein? Quem vai ficar feliz quando Jesus voltar? Quem vai subir feliz? Aí, Davi, você... Amém, glória a Deus. Davi, você por favor apaga esse negócio, porque esse negócio é tão velho que não pode pôr no YouTube uma brincadeira tão antiga dessa, né? Vale a pena ver de novo. Só se colocar uma chamadinha não vale a pena ver de novo, né? Dos anos 80. Piadinha dos anos 80 de igreja.
Então, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, a mentalidade da carne é morte. Eu atropelei aqui, né? Mas a mentalidade do Espírito é a vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês que não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então que Ele derrame sobre nós o Espírito Santo, nos conduzindo. Como está escrito, por amor de Ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é um baita conforto, não é? Um conforto incrível. Nada pode te separar do amor de Deus. Seja o momento que você estiver passando, de bom ou de ruim, nada pode te separar do amor de Deus. Eu tenho feito essa oração com a Lê, nós temos orado à noite, depois que o Tony dorme, e eu tenho falado para Deus esse seguinte, que mesmo que a nossa conta bancária esteja recheada, nós vamos lembrar do Senhor. E quando a nossa conta estiver com centavos, nós lembraremos do Senhor e glorificaremos o Senhor. É essa a esperança de que nada pode me separar do amor de Deus. Não é a minha conta bancária que diz a minha relação com Deus. Não é as viagens que eu faço que diz a minha vida com Deus como está ou como não está. Mas é esse estado de espírito, de tranquilidade. Nada pode me separar do amor de Deus. Amém? O irmão é piloto, não é? Não? Comissário. Quando você está no céu, pode ter a sensação que está mais perto de Deus. Mas às vezes pode estar tão longe de Deus. Como tem pessoas viajando tão perto e tão longe de Deus. Que a conexão nossa seja feita quando nós estamos orando de joelho, quando nós estamos voando, que a gente possa ter sempre essa conexão com Ele. Amém? 9, capítulo 9. Aqui ele começa a falar sobre o povo eleito, nós. O povo eleito aqui, entre aspas, quem é o povo eleito? Israel? Aquele povo é o povo eleito? Sim, eles eram eleitos, mas porque eles negaram, a gente abraçou esse papel deles também. Nós assumimos parte desse papel também. 9:25. Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. Basta você ter fé nele. Eu queria só deixar esse versículo do capítulo 9. Chamarei meu povo quem não é meu povo, e chamarei minha amada quem não é minha amada. Ele está falando assim: vocês, Israel, era com vocês que eu queria falar.
Era aqui, Israel, tá, gente? Essa caixinha aqui é Israel. Então Deus está falando aqui com Israel. Vocês não querem? Então eu vou chamar aquele povo que não tinha nada a ver com vocês. Esse aqui vai ser a minha amada agora. Eu e você. Ele está de braços abertos. Vocês, Mateus fala sobre isso. Jerusalém, Jerusalém, eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas, mas como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Deixo a casa de vocês desolada, até que vocês clamem, bendito é o que vem em nome do Senhor Jesus. E nós estamos fazendo isso agora. Nós estávamos então desolados, porque não fazíamos parte desse plano, e nós clamamos, e estamos clamando hoje, Senhor, bendito é o Senhor que vem, em nome do Senhor Jesus. Bendito é o Senhor. Amém? Nós fazemos parte desse plano agora da salvação. São 9h22. Eu vou avançar com 10. Mais uma piadinha velha. Quem tem 5 minutos para me dar? 5, 10, 15, 20, 25. Meia hora mais de tempo eu tenho. Obrigado, viu, pela oportunidade. Queria agradecer a Deus pela oportunidade. Tem umas igrejas que o pessoal fala isso, né? Eu queria agradecer a Deus, a igreja, pela oportunidade, né? A igreja que fala isso, eu acho legal. 10. Capítulo 10. Vamos avançar, senão a gente já ficamos muito tempo sem viajar para Roma. O almoço está complicado de vocês? Está tudo mais ou menos? Tirou do congelador? Já tinha já tirou? Deixou lá? Quem vai na feira ainda? Quem tem que comprar mistura ainda? Ixi. Então vou segurar um pouquinho mais, porque o preço da feira baixa. Aí vocês vão ficar até aqui 1h que pega só o resto, né? Dessa tomate aqui já está um molho pronto, né? Ali, o tomate tão amassado que está o tomate. Eu quero esse molho aqui, não é tomate, mas está tão amassado, está pronto, já só pôr no macarrão. Se precisar de ajuda, eu vou ajudar vocês, tá? Vamos lá. 10. 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Então, dando sequência naquilo que eu estava falando, né? Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submetem à justiça de Deus. Esse, do 1 até o 3, fala sobre a religiosidade, desconsiderando os princípios mais importantes. Que eles têm essa coisa do estereótipo religioso. Ele, no princípio, ele foi criado como uma regra de devoção. Mas depois, quando aquilo começa a virar mecânico, ele perde o sentido. O fato de virmos aqui domingo, se não for incutido no nosso espírito, na nossa alma, a gente começa a repetir isso como uma religiosidade. E aí começa o problema. Eu fui na igreja, mas bati na minha mulher para chegar até aqui, pisei no meu filho, chutei o cachorro, matei o papagaio, mas estou aqui na igreja, glória a Deus, louvado seja o meu nome, né? Porque só... Aí não dá, né? 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Eu sempre quis, quando era adolescente, ser um fora da lei. Agora que eu estou com espinha de novo, né? Um fora da lei, né? Adolescente tem dessa. Não eu que sei como eu faço as coisas, né? Quem é mãe de adolescente sabe bem o que é isso. Eu já fui adolescente, né? Não, eu faço do meu jeito, você não sabe de nada. O adolescente fala isso para o pai e para a mãe, você não sabe de nada, né? E a gente vai, quebra a cara, e quebra o nariz, e entorta o queixo, né? E volta tudo arrebentado depois, né? Nós somos fora da lei nesse sentido bíblico, que nós não estamos seguindo a lei, visto que alguns aspectos da lei já caducaram. Como a gente não guarda sábado, e era uma lei. O Senhor Jesus falou assim, olha, sábado é todos os dias.
Só porque é sábado você não vai salvar alguma pessoa, porque é um dia santo, que o sábado seja no interior de vocês todos os dias. Amém? Então, nesse aspecto, somos fora da lei, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Nesse aspecto, me entendam. Versículo 5, Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Quem seguir a lei vai viver em função de uma lei. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer. Ou, no versículo 7, quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir entre os mortos. Esse versículo quer dizer que ninguém precisa subir até o céu ou descer ao mundo dos mortos para descobrir a mensagem de Deus anunciada pelos seguidores de Cristo. Todos nós podemos ouvir essa mensagem da salvação. Versículo 8, mas o que diz ela? A palavra está perto de você, está na sua boca, em seu coração. Isto é, a palavra de fé que estamos proclamando. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus os ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a salvação. Então, falando que o estereótipo e o coração podem caminhar juntos. Se com o coração eu creio para a justiça e com a boca eu confesso a salvação. A gente poderia usar isso como base também do Deus é a palavra. Deus é a ação. Ele é a prática da palavra. Nós devemos ser a prática dessa palavra. Amém? Não só religiosos, mas sermos a prática dessa palavra. Eu vejo em você, eu tinha um pastor que a gente chamava ele de Bíblia ambulante. Um senhor que fez meu casamento, fez meu batismo, está com 92 anos e ainda trabalhando na igreja. E se falar assim, onde que fala mesmo aquele versículo tal, isso está em Oséias, capítulo 25, né? Nem sei se Oséias tem capítulo 25, provavelmente não. Mas ele sabia tudo, né? Então, uma Bíblia ambulante. Mas, e não só por decorar versículo, porque esse presidiário também decora versículo, eles ficam na prisão lá. Já conversou com esse presidiário? Já conversei com vários deles, e eles sabem a Bíblia de ponta a ponta, porque ficam ali na cadeia, os que se convertem lá dentro, ficam lendo e vão decorando isso, né? E eles decoram, né? Mas não que seja uma decoreba simplesmente, mas que seja a vida da pessoa andando, amém? Versículo 11, como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado, amém? Você confia em Deus? Nunca será envergonhado. Eu também confio, nunca serei envergonhado. Eu sei que no tempo dele virá o socorro. Estava ouvindo uma ministração de um cantor gospel americano, e ele falava assim: o socorro não está a caminho. A música dizia isso. E eles começavam a cantar: o socorro não está a caminho, o socorro não está a caminho. E você, poxa, eu estou precisando de socorro, como é que o socorro não está a caminho? Como você quer que eu cante isso? Né? E depois ele falava: porque o socorro já está aqui. Amém? Ele não está a caminho, ele já chegou, ele está aqui. Amém? Todo aquele, o que nele confia, jamais será envergonhado. O Senhor está aqui, ele não está a caminho, ele já está aqui. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Tem pessoas que estão sendo salvas sem mesmo entrar dentro de uma igreja, porque ouviram uma canção numa rádio, porque ouviram por um canal de televisão um versículo que chamou a atenção, porque viram dentro da sua casa como que é o agir de Deus na casa de vocês. E não vieram aqui ainda, mas viram na vida do Davi, da Vilma. Vejo em vocês um casal abençoado, e como Deus age na vida de vocês.
Sabia que eu aceitei a Jesus por ver vocês? Eu ainda não fui na igreja de vocês. Pode ter acontecido isso, vocês nem se deram conta disso. Eu vi tanto Deus na vida de vocês, que eu aceitei esse Jesus, aceitei esse Deus na minha vida e uso vocês como espelho, como referência na minha vida. Mas eu ainda não fui na sua igreja. Mas isso já aconteceu há 20 anos atrás, há 40 anos, há 60 anos, há 85 anos atrás que eles conhecem você. Opa, acho que eu não sou mal de matemática. Brincadeira. 10 anos atrás. Eu vi isso em vocês há 10 anos atrás. Nunca fui na igreja de vocês, mas por causa do testemunho de vocês, minha vida mudou. E glória a Deus por isso, porque Deus é soberano. Ele não cabe na minha concepção daquilo que é Deus. Ele é muito maior do que a minha cabeça, apesar dela ser grande. Versículo 14, missões. Todo evento missionário fala sobre esse texto. Como invocarão, pois, aqueles em quem não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. É uma cadência uma sequência de pensamentos, de olha, como aquele casal pode ouvir, que acabou de passar, não sei sobre o que eles estavam falando, mas como eles podem ouvir se não chegar alguém e anunciar? Que esses casais que passaram possam passar no nosso ciclo e ser contagiados pela nossa vida com Deus. Amém? Amém. Você é a melhor oportunidade de Deus, daquela pessoa ouvir sobre Deus. Você é a melhor oportunidade da pessoa que está no trânsito ouvir sobre Deus, porque ela pode morrer no cruzamento seguinte. E talvez você seja a melhor oportunidade que ela tenha para ouvir do Evangelho. 16. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Isaías 53 fala sobre isso. Consequentemente, 17, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Vamos seguir já para terminar, 4 versículos. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. 19 agora. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Aquilo que eu falei aqui das caixas. Eles depois começaram a ter ciúmes, porque essa mensagem chegou até a outra caixa, e essa caixa ficou com ciúmes. O Israel aqui ficou com ciúmes. 20, E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, 21, mas a respeito de Israel, ele o diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Lembrando que a oportunidade também na nossa vida passa, como passou para eles, pode passar para nós também. Então fique atento, permaneça atento, ligado a essa verdade. Hoje nós estamos aqui ouvindo essa mensagem. Se você não der ouvido, amanhã tem o arrebatamento. Você pode ficar. Que Deus salve a cada um de nós todos os dias. Amém? Queridos, foi tudo. 9h36. Que Deus abençoe. Vamos orar. Chamar o pastor aqui já para... Que Deus fale em nossos corações, mesmo passando rapidinho por tudo isso. Tenho certeza que alguma coisa ficou no seu coração. Que Ele nos abençoe. Amém? Vamos orar? Pode orar.
Pai, nesta manhã, nós ouvimos tantas coisas especiais, maravilhosas, que nos tratam a alma, que nos tratam, Senhor, o nosso caminhar. Paizinho, tira de nós todas as travas que muitas vezes nos impedem de nós nos tornarmos maduros. Maduros pela Tua Palavra, maduros porque nós sabemos que precisamos disso para andar, Senhor, e saber que a eternidade é sim o nosso final. Paizinho, em nome de Jesus, trata desta igreja, trata desses homens, dessas mulheres que estão aqui hoje, que eles criem a consciência, Senhor, que te adorar e viver em santidade serão pessoas, ó Pai, que praticam a Tua Palavra, que olham para Ti, que não olham para nós ou para outros, mas que tenham a certeza, Senhor, que o Teu Santo Espírito manifesta em nós para que possamos sim, Senhor, tirar de nós todos os erros, as falhas, os pecados. Nos ensina, Senhor, a sermos comprometidos com aquilo que o Senhor tem nos pedido, Senhor, em amarmos a Ti, em amarmos ao nosso próximo, que nós possamos, Senhor, ser menos julgadores, Senhor, e mais pessoas que aceitam, Senhor, e que amam. Em nome de Jesus Cristo, tire de nós toda a religiosidade a partir de mim, Senhor. Quanta coisa, Senhor, eu carreguei durante toda a minha vida, e eu não gostaria que esses irmãos que estão aqui carreguem também, mas que nós possamos Te amar acima de todas as coisas, que nós possamos Te adorar, Senhor, acima de tudo e tudo aquilo, Senhor, que está ao nosso redor. Muito obrigado, Senhor, porque nestas viagens nós temos aprendido a caminhar, Senhor, a termos passos mais firmes, a sabermos que o Senhor está conosco, mesmo não merecendo. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, que em nome de Jesus Cristo possamos praticar essa palavra, Pai. Assim Te peço e assim Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.